Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Eu, Tabata Alves, editora de política, estou iniciando mais uma edição do Gabinete e hoje recebendo a defensora pública, ela que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Pernambuco, Débora Andrade, para conversar conosco nesse mês da mulher em que o Gabinete está se debruçando sobre temas sobre a mulher. Bem-vinda, defensora. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Obrigada, Tabata. É um prazer para a Defensoria e especialmente para mim poder falar em espaços diferentes do meio jurídico sobre o mês da mulher, sobre violência doméstica e violência de gênero, na verdade. A gente, doutora, é um programa de política e a gente no mês da mulher está se debruçando sobre a temática. A gente recebeu aqui vereadoras, deputadas, a senadora Tereza Leitão e a gente falou sobre políticas públicas para mulheres, e a senhora é quem está lá na ponta recebendo essa mulher, colocando em prática a Lei Maria da Penha, né? Uma das principais leis que a Defensoria Pública e que seu núcleo, né, é responsável por abordar com essas mulheres. Cerca de possivelmente 95% da atuação do núcleo é baseado na Lei Maria da Penha. E a própria Defensoria Pública, ela é a instituição dentro do sistema de justiça que tem como papel fazer assistência jurídica para aqueles que são necessitados. Essa terminologia necessitado, apesar de ser muito levada em conta apenas um patamar, um requisito jurídico, econômico, na verdade, isso já é reinterpretado como diversas formas de vulnerabilidade são capazes de autorizar a atuação da Defensoria Pública. E o gênero é uma das formas que, por nós mulheres estarmos mais expostas à violência, que faz com que o núcleo da mulher atue em qualquer caso, independente da mulher ter condição financeira ou não, para promover os seus direitos. Então, apesar da Defensoria Pública ser muito ligada à questão de hipossuficientes econômicos, nós, no Núcleo da Mulher, atuamos em qualquer caso que haja violação dos direitos das mulheres. A gente tem a Lei Maria da Penha, como a senhora mencionou, né, que em 95% dos casos de atuação do núcleo que a senhora representa. E a gente está há 18 anos com a Lei Maria da Penha, que é das leis assim, mais de ponta no mundo, né, sobre o assunto. Mas a gente tem ainda índices alarmantes, né, doutora? A gente tem aí 21 milhões de mulheres que indicam, sobre pesquisa recente da Datafolha, né, de que sofreram essas violências e uns 40% de mulheres que não denunciaram, né, esse tipo de violação. Como é que chega na Defensoria Pública essas mulheres? Como é que vocês recebem essa demanda? Normalmente, as mulheres que nos procuram, elas já têm uma medida protetiva, mas não é essa a única atuação do núcleo. Quando existe uma situação criminal, é comum que realmente a primeira porta de entrada da mulher seja ela procurar a delegacia especializada, que é a DEAN, que hoje está no Rosarinho, e que lá já façam um pedido de medida protetiva para ela e façam um registro do boletim de ocorrência. Quando a juíza da Vara de Violência Doméstica defere, concede essa medida protetiva, ela vai receber uma intimação informando que a partir de agora ela está resguardada, né, de uma possível aproximação do agressor e que também tudo que ela precisar falar ou atuar em causa jurídica, ela deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública no núcleo da mulher. Então, apesar dessa mulher entrar pela porta de entrada do criminal, nós atuamos em todas as demandas que ela precisa ingressar na justiça para resolver a situação de violência dela. Muitas vezes é uma ação de guarda unilateral, muitas vezes é uma ação de alimentos, pensão alimentícia, divórcio, partilha de bens, reintegração de posse. Então, são muitas as demandas que a gente pode promover, que muitas vezes é o que vai assegurar ela manter a sua medida protetiva ativa. Porque também existe um ciclo da violência em que a mulher vai buscar ajuda, tem um rompimento, mas há uma tendência em haver uma reconciliação, o relacionamento voltar do início, né, e uma agressão mais grave acontecer. Então, muitas vezes, essa independência dela, seja financeira, seja das questões de bens, seja, inclusive, de determinadas situações que possam ser utilizadas as crianças para atingi-la, é que a gente tenta resguardar essa mulher que nos procura. Apesar de nossa atuação ser prioritariamente nas medidas protetivas, a gente acha de forma essencial
também promover duas coisas, que é a sessões de psicologia, né, de terapia com a mulher. A gente permite, faz uma triagem com a assistente social e verifica a urgência da demanda dela. Ela é incluída em um programa de terapia contínua, e também a demanda social dela. Muitas vezes ela precisa ir para um cadastro de um Bolsa Família, as crianças precisam mudar de escola, a gente oficia a escola das crianças para que ela saia do local anterior onde estavam para ir para a nova localidade, independente da existência de vagas. Então, o fenômeno da violência, por ele ser muito complexo, é completamente diferente de um crime, um roubo que acontece na rua e o acusado do processo, você não vai conhecer e não se importa se ele for preso e não precisa, muitas vezes, voltar a ter relacionamento com ele. Já na questão da violência doméstica, o acusado, o agressor, ele pode ser uma pessoa do seu convívio, seu pai, seu irmão, pode ser o seu cunhado, pode ser o seu filho, muitos casos que a gente encontra de mães que são agredidas, ou pode ser uma pessoa que é o pai dos seus filhos e acaba que, em um longo prazo, vai acabar ocorrendo uma necessidade de resolução de questões difíceis, né, familiares. A gente, na Lei Maria da Penha, doutora, a gente tem vários aspectos, né? Nem sempre as pessoas sabem bem todos os aspectos da lei, né? Por exemplo, a violência patrimonial que a senhora citou. A senhora poderia detalhar, Sim, né, quais são todos esses tipos de violações que as mulheres podem sofrer? Sim, lá no artigo 7º da lei, ele fala 5 tipos de violência e são exemplificativos, certo? Podem surgir com o desenvolvimento da sociedade, da tecnologia, outras formas, mas hoje a previsão da lei é violência física, que normalmente não existe dúvida, é aquilo que, né, agride o corpo, sangra, deixa roxo, puxão de cabelo. Tem a violência que é a moral, que é baseado em um tipo de depreciação da mulher, xingamentos. Existem determinados termos pejorativos que são sempre utilizados para as mulheres, assim quando existe um tipo de separação não amigável, né? E a gente promove, por exemplo, as ações penais de injúria, calúnia e difamação, que são os 3 principais crimes contra a honra, e que precisa que a mulher entre com a demanda, porque é uma ação considerada privada. A polícia jamais vai promover essa ação diretamente para o Ministério Público. Existe a violência, que é a sexual, que muitas vezes é normalizada porque a mulher pressupõe que dentro do casamento tem um dever marital, sexual, quando, na verdade, o crime de estupro, ele não exige que a pessoa não seja esposa ou esposo, que não existe uma relação anterior, basta que não haja consentimento. Então, muitas vezes, ou o sexo forçado, ou o sexo com a mulher desacordada, por ter ingerido algum tipo de medicamento, ou ainda quando ele impede a utilização de métodos contraceptivos, é um tipo de violência sexual. A gente tem, além dessas 3 que eu já citei, a violência que é a psicológica, que é qualquer ação ou omissão que gere um prejuízo emocional para a mulher. Pode ser através de perseguição, pode ser através de uma chantagem. Muitas vezes já me perguntaram se tudo que é violência é crime. E, por exemplo, uma pessoa dizer que vai se matar, isso no Código Penal não é crime. Suicídio não é crime. Porém, se ele utiliza essa fala para fazer com que a mulher permaneça no relacionamento que ela já deseja sair, isso é uma violência psicológica. Então, além dessas 4, a última é a violência patrimonial, que está citada na lei, e é uma violência muitas vezes sutil, que é um controle, muitas vezes, de contas bancárias, cartões de crédito. A gente recebe muitas mulheres que, no momento da separação, retida a sua CLT, para que ela não se insira no mercado de trabalho, que quebram o celular para que ela não tenha acesso a falar com amigos ou a perder todas as suas lembranças que têm um valor emocional, como fotos da família e dados que são importantes para ela conseguir, muitas vezes, conseguir um abrigo, conseguir contactar um parente que ela precisa de auxílio ou acolhimento naquele momento de emergência. A gente tem, assim, que o ciclo da violência, ele não se dá, vamos dizer, todo dia, o tempo todo, pode ser, é cíclico, né? Chega, muitos especialistas falam na fase do romance, e vai a violência, e isso chega lá na ponta, as mulheres sem ter muito entendimento, né, de que sofreram, de fato, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, e chegam na defensoria.
Sim, porque especialmente talvez a patrimonial, que depois do caso de Ana Hickman ficou mais visual para as pessoas entenderem que muitas vezes não precisa você ser vulnerável, você receber menos para ter sido subjugada ou submetida a um tipo de controle, é que as pessoas começaram inclusive a avaliar que muitas vezes um pai que não paga a pensão alimentícia como forma de punir a mulher, apesar do direito ser dos filhos, é uma forma de violência psicológica ou patrimonial contra aquela sua ex-companheira. Muitas vezes você ocultar bens numa partilha pode ser considerado como violência patrimonial, porque você está tentando fazer com que aquela pessoa não tenha uma perspectiva, muitas vezes, de se reestruturar ou dificultar isso, para que o relacionamento ou retorne ou realmente uma forma de punição. Mas quando a gente trata da violência que chega na porta todos os dias, efetivamente essa não é a que as mulheres mais trazem pra gente. É muito mais comum a violência moral, a física e a psicológica, muitas vezes através de ameaças. A ameaça, ela pode ter uma consequência muito terrível na vida da pessoa, porque ele não bate, ele não xinga, mas o que ele promete fazer faz com que a pessoa não saia de casa, com que ela não consiga ir se colocar no mercado de trabalho, com que ela tenha um receio extremo e ela mesmo parece uma escolha ficar ali, mas não é. É um abuso. Inclusive, a senhora citando isso, lembro de uma entrevistada num especial que fiz sobre violência contra a mulher, e o ex-companheiro dela chegou a ser preso porque ele chegou na frente da delegacia com um pedaço de pau e cheio de prego e disse que ia matar ela na frente dos policiais. E ele ficou preso por 8 meses, depois teve uso de tornozeleira. Mas, assim, ela relatava que a violência psicológica foi muito mais impactante, apesar da violência física ter sido frequente no relacionamento. Sim, os graus, não tem como a gente comparar. Muitas vezes a gente pensa, mas ela nunca apanhou. Ou as mulheres podem encontrar algum tipo de dificuldade na hora do registro policial, por se sentirem que não são vítimas, porque ele só ameaçava, ele só xingava, mas ele era um bom pai. Então, existe às vezes uma tendência da gente tentar conformar, né, os comportamentos, e muitas vezes a estrutura da sociedade, da família, da igreja, faz com que a gente releve como mulher algumas coisas que no ciclo da violência elas vão se agravando. Hoje a gente fala mais do que um ciclo e que se aproxima a tendência a uma espiral. Ela começa, né, um pouco menor e com o decorrer vai se alargando a boca e crescendo e abrangendo mais direitos, violando mais direitos daquela mulher. Ou seja, não cabe só num relacionamento como esses, só vai a violência psicológica ou só vai a violência física, vai mais de uma violação dessa. Normalmente, os crimes contra a mulher, ela é multivítima. Ela é vítima de diversas formas de violência ao mesmo tempo ou gradativamente, conforme os anos vão passando e o retorno do relacionamento vai se retomando. Mas também essa gravidade, ela é uma forma de avaliação que a gente tem que a gente não separa se é possível ou não uma medida protetiva a partir da gravidade. Basta um único ato para a gente fazer o requerimento, mas as mulheres que a gente encontra já sofreram todos os tipos de violência normalmente. Elas já nos procuraram porque chegaram no ápice em uma situação tão grave que extrapolou muitas vezes até os instrumentos que ela tem de resolver dentro de casa, com uma amiga, com um familiar. Eu já fiz uma palestra para servidoras do Poder Judiciário, juízas e servidoras públicas. O percentual de violência doméstica entre essas mulheres não é diferente do percentual da classe trabalhadora comum, de pessoas que não são ligadas ao judiciário. Porém, elas requerem menos medidas protetivas porque elas têm no leque delas de opções, né, outras formas de resolução do conflito. E aí elas preferem não se expor e levam essa demanda para outros campos fora do direito, que nem sempre quem está, né, trabalhando 8 horas por dia, cuidando dos filhos, cozinhando, sendo a única provedora da família, vai ter essa oportunidade de deixar em um segundo plano, em um método alternativo de solução de conflito.
A gente tem, né, no índice de desigualdade de gênero, que foi medido em 191 países, o Brasil ocupa a 94ª posição, né? Isso também leva a esse dado alarmante de violência contra a mulher. Sim, e no Brasil hoje, segundo a pesquisa que até a senhora citou no início, a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência. A média no Brasil, uma a cada 3 mulheres que são questionadas já sofreram historicamente violência doméstica e familiar. O Brasil, ele tem uma cultura de violência que ele é há 15 anos o país que mais mata pessoas trans. Então, nós, apesar de sermos o país do jeitinho, né, da cultura diversa, a gente tem uma intolerância a minorias muito forte. E esses dados chegam até a defensoria. E quando chegam à defensoria, quais são as principais demandas que essas mulheres, de uma maneira geral, requerem? Quando a mulher nos procura, a primeira demanda a gente verifica se ela tem medida protetiva e se ela gostaria de ter, porque nem todas nos procuram com essa intenção. Existem mulheres que nos procuram, por exemplo, para receber orientação caso elas decidam denunciar uma relação abusiva no trabalho. Caso elas, por exemplo, estão na igreja e já foram vítimas de um estupro e gostariam de saber quais seriam os meios e consequências para tomar a decisão no futuro. Mas eu acredito que se a gente for fazer um levantamento geral, a primeira medida que a gente verifica se já foi feita é a medida protetiva. Porque ela é a urgência, é o que garante a vida, é o que garante a integridade física, psicológica daquela mulher. Partindo da medida protetiva, se ela já tem essa garantia, a gente vai verificar se as ações penais dela, que são os processos que realmente vão chegar a uma sentença, que a pessoa vai ser acusada de um crime, vai tramitar, vai perder o réu primário, vai ser condenada a uma pena, que pode ser no regime aberto ou fechado. Se esses processos eles já foram iniciados, se essa mulher já tem audiência marcada, uma defensora acompanha ela nas audiências e em todos os atos do processo. Nesse mesmo atendimento, a gente verifica se ela tem pendências na seara de direito de família a serem resolvidas. Então, a gente verifica se o relacionamento era uma união estável, se ela quer reconhecer a união estável e dissolver logo em seguida, porque isso gera um efeito importante patrimonial. Tudo que foi adquirido dentro da união estável é 50% de cada um. O regime que é presumido na união estável é comunhão parcial de bens. Então, se ela, dentro daquela união, trabalhou mesmo em casa, né? Porque a gente tem um trabalho invisível do que as mulheres fazem em casa, limpar, lavar, cuidar das crianças, levar para o médico, faz com que, mesmo ela não trabalhando fora, ela tenha 50% dos bens que foram adquiridos naquele período. Mas, para isso, primeiro, ela precisa de uma ação judicial para reconhecer que durante o ano de 2010 a 2020, ela viveu em comunhão com aquele indivíduo. Se ela era casada no papel, como a gente diz, a gente faz ação de divórcio. Se ela tem filhos menores, a gente verifica se ela deseja entrar com a guarda unilateral, que seria ela tomar todas as decisões em relação à vida da criança, educação, saúde, onde vão morar, se vão fazer esportes. Porque no momento em que a guarda é compartilhada, existe uma arena, um cenário que pode ser utilizado como disputa para a perpetuação da violência. Como, assim, né? Muitas vezes, tanto a violência era feita na frente das crianças, e isso afetou elas, como também a negativa, por exemplo, numa transferência de escola, pode ser um fator de conflito, novos conflitos. Então, a gente recomenda, por exemplo, a mulher que a gente atende, tem medida protetiva, entrar com ação de guarda unilateral. Isso é diferente de visitação. O pai continua podendo fazer a visitação nos finais de semana, que pode ser assistida ou não, a depender do entendimento ao juiz se existe algum risco para aquelas crianças. Ou, claro, se a mãe tiver algum argumento de violência plausível, o interesse das crianças também pode ser não haver visitação. Doutora, a gente tem uma diminuição, segundo a SDS, de mais de 800 casos, né, a menos, né, de denúncias de violência contra a mulher. Mas a gente teve em março um número
alarmante de feminicídios. Foram 10 feminicídios, né? Um número recorde para esse mês. E como a senhora avalia essa relação de menos denúncias e mais feminicídios? Quando a gente pensa assim, tinha uma delegada da mulher que a gente sempre convivia em palestras e ela falava que a expectativa e a intenção dela ali na gestão sempre era que aumentasse até o número de boletins de ocorrência, porque isso não quer dizer necessariamente que os fatos estão aumentando, porque poderiam estar ocorrendo sempre e não havia era o registro, porque a falta de informação, a falta de confiança nas instituições, muitas vezes leva a mulher, né? A proximidade desse agressor. Sim, né? E a reação da família, o como ela vai ser culpada por aquilo, faz com que a mulher não registre. Então, um aumento até nos registros, ele não chega a ser um indício de aumento de crime, não é preocupante como um aumento de roubos, por exemplo, porque decorre muito da nossa educação em direitos dentro da sociedade, da confiança e do empoderamento da própria mulher. Agora, o número de feminicídios, isso sim, é muito grave, porque esse já é o crime fatal, final da carreira da violência, e todo feminicídio a gente tem um discurso que pode ser evitado, se houver o registro a tempo da medida protetiva, se os descumprimentos forem devidamente comunicados para a gente e a gente apresenta para a juíza vai poder agravar aquela medida protetiva e muitas vezes efetuar a prisão do agressor antes de ocorrer o feminicídio. Então, é até um contraponto mesmo, é contraditório o número de registros terem diminuído e o número de feminicídios terem aumentado. Existe uma relação muito forte também, que já tem estudos comprovando que em épocas de festa, em épocas de jogos de futebol, o número de violência doméstica aumenta significativamente, seja por envolvimento de bebidas alcoólicas, ou seja pelo machismo meio estrutural, né? O cara, ele sai ali do jogo de futebol com os nervos à flor da pele, ele vai descontar na pessoa mais vulnerável que ele encontre na sua frente, que pode ser a mulher. A gente tem também, né, as situações de, como a senhora citou, né, de idosas, né, de mães que também são, esse número então aumentou de filhos que agridem as mães? Do recorte das pesquisas que eu já encontrei, não tem um recorte por idade no sentido do aumento gradual. Mas eu noto, ao menos na defensoria, uma procura muito grande de senhoras idosas, porque muitos filhos que têm abuso de drogas acabam gerando dentro das suas residências violência patrimonial, porque pegam os bens da genitora para dilapidar mesmo, destruir para poder comprar o crack, a cocaína, a maconha. Isso faz com que muitas mães que estavam restritas a não levar isso para polícia, porque pensavam que eles seriam presos, culpabilizados e tinham a culpa nisso. Agora teve uma alteração na Lei Maria da Penha, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que autoriza a gente pedir medidas protetivas sem registro de boletim de ocorrência. Isso quer dizer que uma mãe não necessariamente precisa escolher entre o filho estar preso e ela estar protegida. Sim. E ela ter a medida protetiva. Ela pode requerer a medida protetiva sem fazer essa parte criminal. O que é um avanço, apesar de a gente muitas vezes não entender como é que ela não quer que ele seja punido. Isso é muito uma dinâmica comum, muito, muito específica. Né? É diferente de você estar num relacionamento amoroso e possivelmente poder ter uma maior facilidade de interromper aquele vínculo de afetividade. E quando já é seu filho, a mãe tem muito mais peso mesmo, né? E culpa. Eu digo que a gente, como mulher, lida com culpa da hora que acorda até a hora de dormir. A gente está nos momentos finais do programa, doutora, e eu gostaria que a senhora pontuasse, assim, o que a senhora considera mais importante para uma mulher quando percebe qualquer um desses sinais, dessas 5, né, questões que a senhora pontuou da Lei Maria da Penha, para que ela tome, e quais seriam essas atitudes que a senhora considera? Eu penso que a primeira atitude é interromper, paralisar essa violência. Se ela estiver pronta, pedir as medidas protetivas. Ainda que ela escolha não fazer nenhum processo da área criminal, ela pode requerer essas medidas protetivas sem esse registro. Então, ela sair do ambiente hostil, ela sair do ambiente em que ela está exposta, é muito mais seguro para ela nos momentos iniciais. Quando muitas vezes a briga ainda é uma discussão, é um xingamento, é uma ameaça,
e não deixar as coisas se agravarem ao ponto de, no momento em que for solicitar ajuda, seja um pouco tarde e a gente não consiga evitar o pior fenômeno desse ciclo de violência, que é o feminicídio. Então, para mim, a primeira orientação é: procure ajuda, peça as medidas protetivas. Elas são eficazes, apesar de a gente ter muita perspectiva de, mas a mulher morreu ainda que com a medida protetiva. No ano passado, 77 casos de feminicídio ocorreram aqui em Pernambuco e só 11 mulheres tinham medida protetiva antes. Então, se você interpretar o dado ao contrário, isso quer dizer que cerca de 85% dessas mulheres nunca tinham denunciado, morreram caladas. E muitas vezes essa atitude vai salvar a vida dela. Ainda que ela não confie, ainda que ela ache que não vai ser efetivo. Toda a ordem judicial é um papel. Muitas a gente convence assim, mas é só um papel, doutora. Mas toda a ordem judicial é um papel, mas aquele papel está incluído nele um poder de prender, de restringir direitos, que, se não obedecido, existem mecanismos para a gente avisar para a juíza que não está sendo obedecido, para que a gente vá agravando e utilizando todos os instrumentos judiciais para tentar brecar aquela pessoa que está intencionada a fazer violência. Obrigada, doutora, pela sua presença, pelas informações. Obrigada a você que nos acompanhou no gabinete com a doutora Débora Andrade. Até a próxima.